iremos guiá-lo ao estudo sobre quem foi John Maynard Keynes e sobre como a escola keynesiana contribuiu para a economia. John Maynard Keynes foi um renomado economista britânico, amplamente reconhecido por sua teoria revolucionária, a que chamamos de keynesianismo. Na visão de Keynes, os mercados não são sempre eficientes e o governo pode desempenhar um papel crucial no equilíbrio da economia. Keynes também defendia o uso de políticas fiscais e monetárias expansionistas para combater as recessões e as depressões econômicas. Seu pensamento ganhou forma durante a Grande Depressão de 1929, onde propôs ao governo que aumentassem os seus gastos públicos e diminuíssem seus impostos, estimulando assim uma demanda agregada e promovendo o crescimento econômico. Esse pensamento teve grande influência do New Deal, que é um conjunto de políticas implementadas pelo então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, que queria reativar a economia, aliviar o desemprego e estabilizar o sistema financeiro através de medidas governamentais. É de extrema importância que ressaltemos também que, como fundamentos da escola keynesiana, temos a teoria da demanda agregada, com seu foco na demanda total como determinante do nível da atividade econômica. O conceito central da teoria da demanda agregada diz que o bem ou serviço demandado em determinado período de tempo é o fator-chave que influencia na produção e no emprego. A demanda agregada ela é composta por 4 componentes: o consumo, o investimento, os gastos governamentais e as exportações líquidas, sendo os 2 fundamentais o consumo e o investimento. O consumo ele se refere aos gastos da família em bens e serviços, sendo determinado pelo nível financeiro de cada família. O investimento, por sua vez, é o gasto das empresas com máquinas, construções e equipamentos. Em resumo, a escola keynesiana enfatiza que a demanda total, representada pela demanda agregada, é a principal determinante do nível da atividade econômica. Ela enfatiza também que os conceitos de consumo e de investimento são importantes para a produção, para a geração de emprego e também para a economia. O entendimento desses conceitos é fundamental para a formulação de políticas econômicas voltadas para a estabilização da economia. Bom, eu vou falar um pouco sobre o papel do governo na escola keynesiana. É importante a gente lembrar que a escola keynesiana ela trazia aspectos econômicos, abordagens econômicas que diferenciavam ela das abordagens econômicas à época. E um dos seus principais pontos é sobre a teoria da demanda agregada, onde os gastos de consumo, investimento e gastos do governo eram responsáveis para fazer a economia girar. Além disso, a gente tem também a propensão marginal ao consumo, que nada mais é, na verdade, que um conceito onde vai se mostrar o quanto se estava proposto a gastar de uma renda adicional com consumo. E também a gente pode destacar aí um outro ponto, que esse talvez seja o principal da teoria de Keynes, que é sobre a participação ativa do Estado na atividade econômica, corrigindo falhas do mercado, estabilizando a economia e garantindo o estado de bem-estar social. Outros pontos eles podem ser destacados também, como uma política fiscal expansionista e uma forte política monetária. Quando a gente fala sobre escola keynesiana, é natural que a gente fale também sobre expectativas e incertezas, já que Keynes ele tinha o objetivo de controlar a economia em momentos de recessão e também de depressão. As incertezas elas vão ter papel importante nas tomadas de decisões em aspectos relacionados à economia. Porém, a gente precisa informar também que incertezas e riscos não são sinônimos. As incertezas referem-se
a falta de conhecimento e de informação sobre o futuro. Na economia, é algo considerado intrínseco, porém, acaba refletindo na tomada de decisão tanto de consumidores quanto de investidores, que por muitas vezes acabam preferindo não correr riscos. As expectativas, elas também vão interferir na tomada de decisão dos agentes econômicos. Por exemplo, se os consumidores eles acabam esperando uma recessão, eles terminam por diminuir os seus gastos, ocasionando uma diminuição também da demanda agregada. Visto isso, Keynes então ele defende políticas fiscais que sirvam para estimular a demanda e diminuir as incertezas. Dessa forma, então, o Estado ele vai estar agindo para estabilizar a economia. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre as críticas e as atualidades da escola keynesiana. Entre as principais se destaca a inviabilidade de manter esta demanda artificial por um longo período de tempo, pois isso causa déficit no orçamento do governo. Além disso, críticos apontam que Keynes subestimou o papel da inflação na confiança geral da economia. Considera-se que, assim como a década de 30 legitima boa parte do keynesianismo, o momento econômico de 1970, caracterizado pela inflação, pode ser considerado como um contraponto factual às teorias de Keynes. Excesso de dependência do governo. O keynesianismo frequentemente defende a intervenção ativa do governo dentro da economia. O estímulo fiscal. Os governos implementaram pacotes de estímulos fiscais, aumentando os gastos públicos em projetos de infraestrutura, educação, saúde e outros setores. Proteção social e auxílio aos desempregados. Diante do aumento do desemprego, várias medidas foram tomadas para proteger os trabalhadores. Portanto, Keynes continua sendo um autor bastante lido e estudado por todas as pessoas que trabalham com economia, apesar de todas as críticas ao seu pensamento. Todas essas medidas foram baseadas nos princípios keynesianos. A adoção dessas políticas buscou mitigar os impactos negativos dessa crise, fornecendo suporte financeiro às empresas, às famílias e também mantendo a atividade econômica funcionando durante todo o período de restrições e bloqueios. Pessoal, tudo bem? Para dar continuidade ao nosso vídeo, nós trouxemos uma pessoa para responder algumas perguntas relacionadas à escola keynesiana. Essa pessoa é o Adson Felipe, que além de mestrando em economia, também é um psicólogo. Você poderia dizer para a gente quais as implicações da teoria keynesiana se aplicada em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento? Além disso, para você, existe alguma diferença significativa na aplicação dos princípios keynesianos nessas economias distintas? Veja, em tese, não teria tanta diferença na aplicação de princípios keynesianos entre países desenvolvidos ou não desenvolvidos, quer dizer, subdesenvolvidos, né? Porém, o Keynes, na teoria geral, ele faz uma análise que é mais específica, é uma análise macroeconômica mais específica de curto prazo, né? Tanto que depois tem alguns autores pós-keynesianos, por exemplo, que tentam pegar os princípios keynesianos e colocar mais para o longo prazo. Porém, o Keynes em específico, ele não faz uma análise de como as economias se desenvolvem no longo prazo, ele não cria um modelo de crescimento, como outros autores fazem, né? Ele não está necessariamente preocupado com o desenvolvimento econômico, que é algo mais de longo prazo. Então, o que é que acontece? Princípios keynesianos podem ser aplicados independentemente do nível de desenvolvimento da economia, né? Você sabe que num período de crise econômica, num período recessivo, você vai precisar de uma política
fiscal e monetária, mais expansionista. Porém, a análise keynesiana, em específico, ela é mais de curto prazo. Isso é a análise keynesiana do próprio Keynes, né? De como está na teoria geral, não de outros autores keynesianos, não de outros, como eu falei, alguns pós-keynesianos que tentam levar isso para o longo prazo. Mas a questão de um país subdesenvolvido é para além do curto prazo, né? É uma questão mais de longo prazo. Então, daí é preciso ter uma visão mais centrada em relação a estruturas econômicas, a estrutura produtiva, a instituições, dentre outras coisas que vêm com alguns outros modelos de crescimento, que tem mais essa visão de como as economias se desenvolvem no longo prazo. E é uma necessidade das economias subdesenvolvidas se desenvolverem. Então, prestar atenção, né, nessa questão do longo prazo. Então, assim, não teria tanta diferença em relação à aplicação prática, porém, não seria só não é uma condição suficiente para levar uma economia a um desenvolvimento econômico de longo prazo. Aí, pelo menos na minha opinião, já entra mais questões de estruturas econômicas, questões da estrutura produtiva da economia, como preconiza alguns estruturalistas, como a questão da complexidade econômica, que agora também está sendo algo bem pesquisado, né? Então, assim, é necessário também que se tenha, quando se fala em economia subdesenvolvida, uma visão que foque mais também nesses outros aspectos que não necessariamente são os que o Keynes foca na teoria geral, né? É necessário ir além. Diante desse cenário, como a escola keynesiana abordaria questões econômicas emergentes, como a automação e a inteligência artificial, que têm um potencial de impactar significativamente o mercado de trabalho? Sobre essa questão da automação e da inteligência artificial, eu nunca vi em específico algum trabalho da escola keynesiana mais atual que falasse sobre isso. Mas, assim, dá para pensar, a partir da teoria keynesiana, algumas possíveis consequências disso. Por exemplo, se nesse caso a automação e a inteligência artificial vinha substituir as pessoas a ponto de que você tenha uma situação de desemprego e que essas pessoas não sejam alocadas de outra forma no mercado de trabalho, ou que, então, não tenha mais nenhum tipo de garantia de renda para essas pessoas, você pode chegar a produzir uma certa ociosidade na economia. Porque o que é que aconteceria? Nesse caso, como essas pessoas perderam uma fonte de renda, você vai ter um certo impacto no nível de consumo. Então, a demanda efetiva vai sofrer algum tipo de impacto, porque você tinha pessoas com uma determinada... que contribuíam para o consumo nacional e que agora não contribuem mais e que não tem mais nenhum tipo de renda garantida. Então, vai acontecer que isso vai criar uma capacidade ociosa, vai afetar o consumo e, consequentemente, afetar o nível de produto, o nível de produção e o nível de emprego. Até porque, assim, vai faltar renda para as pessoas consumirem os próprios produtos que estarão sendo produzidos por essa automação e essa inteligência artificial. Então, pensando sob essa ótica, dá para dizer que nesse caso dessas pessoas não serem alocadas de outra forma no mercado de trabalho e isso acabar criando desemprego, dá para pensar que você afetaria a demanda efetiva e que daí você produziria uma situação de capacidade ociosa na economia, porque afetaria a renda das pessoas, o mercado consumidor diminuiria e daí... isso afetaria o nível de produção e o nível de emprego no geral, né? Vamos para mais uma pergunta ao nosso economista. Como a escola keynesiana se relaciona com outras escolas de pensamento econômico, como a escola clássica ou a escola monetarista? Sobre a relação do keynesianismo com outras escolas de pensamento, como a escola
clássica e a escola monetarista, é importante a gente ter em mente que o Keynes, quando ele lançou a teoria geral em 1936, ele tenta fazer uma refutação de alguns princípios da escola clássica, né? Ela é uma reação a princípios bastante difundidos que eram ali os da escola clássica, principalmente a lei de Sé, que é uma lei criada pelo Jean-Baptiste Say. E o Keynes ele vai justamente apresentar um contraponto à lei de Say e a outros postulados da escola clássica e neoclássica. Já a escola monetarista, que ganha destaque já nos anos 70, 80, por aí mais ou menos, principalmente com Milton Friedman, que eu acho que é o nome mais conhecido da escola monetarista, ele apresenta um contraponto ao keynesianismo, que a partir ali dos anos 30, 40, o keynesianismo acaba se tornando uma doutrina econômica bastante difundida, né? Principalmente nesse período da chamada Era de Ouro do capitalismo. E depois, quando chega a hiperinflação, ali dos anos, se não me engano, 70, 80, por aí, os monetaristas surgem tentando apresentar alguns contrapontos ao keynesianismo. Principalmente, eles resgatam a teoria quantitativa da moeda, isso nos anos 80, se não me engano, e, ao mesmo tempo, eles são defensores da doutrina do laissez-faire, que o Keynes é contra. O Keynes ele ele é contra uma questão de um livre mercado irrestrito. Já os monetaristas são mais favoráveis ao laissez-faire, né? Tanto que o Keynes ele justamente entra na teorização de que o mercado por si só ele não teria um mecanismo de estabilização automática do nível de produto e do nível de emprego. Esse equilíbrio até poderia chegar, porém, muito abaixo do pleno emprego, né? Já numa recessão, ele poderia acontecer uma autorregulação, só que é bastante abaixo do nível de pleno emprego, então com uma capacidade ociosa muito grande. Então, Keynes ele vai muito justamente contra essa ideia do laissez-faire, essa ideia de um mecanismo de autoestabilização do nível de emprego e do nível de produto. Já os monetaristas eles são mais defensores do laissez-faire, isso você pode ver na obra do Friedman. Ele tem algumas obras que, basicamente, ele defende, né, o livre mercado e por aí vai. Bem, galera, essa foi a nossa explicação sobre a escola keynesiana. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, não esquece de curtir, deixar o joinha aqui embaixo. A gente não poderia perder a oportunidade de falar isso, né? E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.